Pessoal, para a gente poder começar a falar de condutores, eu primeiro preciso que você assista um videozinho que eu preparei para você. Vamos lá? Pessoal, eu quis passar esse vídeo para vocês, para você começar a ter uma ideia de escala, né? A gente começa a se aproximar da pessoa, a gente vai começar a ver o tecido mais de perto, começa a ver alguns órgãos, né, com mais detalhes, mergulha na corrente sanguínea e a gente ainda está muito longe do átomo. No máximo, até aqui, você foi no seu limite da biologia, que é começar a enxergar a sequência de DNA. E agora começa a parte que me interessa. Pessoal, quando você vai mergulhando nessas moléculas de DNA, você vai acabar chegando no nível atômico. O que você está vendo agora é uma molécula de oxigênio. E quando você mergulha nela, você vai chegar num átomo. E esse átomo, perceba, a estrutura dele é muito diferente. Você percebe que você está começando a enxergar os primeiros elétrons. Esses elétrons estão bem na eletrosfera, mas quando você vai mergulhando em direção ao núcleo, você vai encontrando um imenso espaço vazio. Pessoal, isso tudo é vácuo. E aquilo lá pequenininho, agora sim, isso aí é o núcleo. Olha como ele é pequeno em relação ao átomo inteiro. E a gente ainda está se aproximando muito, observa a escala. Agora você está começando realmente a enxergar a bolinha, que é o núcleo, mas você ainda não distingue próton e nêutron. Agora você começa a enxergar o que é o nêutron, o que é o próton. Percebeu o quanto vazio tem na matéria? Quase tudo na sua matéria é feito de vazio, porque você é feito de átomo. E aqui, pessoal, a gente dá uma olhada mais profunda no átomo. Esse núcleo está meio exagerado, mas está valendo. Essa eletrosfera está muito legal. E os metais eles têm uma característica. Os elétrons das últimas camadas eles são mais livres. Então eles têm mais mobilidade, eles estão menos presos ao núcleo. É isso que confere ao material a capacidade de conduzir carga elétrica. Beleza? E agora que você entendeu essa parte, a gente começa a voltar. E aí a gente continua a nossa aula a partir do momento que você consegue entender a estrutura do átomo. Muito bem, pessoal. Gostou do vídeo? Me esforcei aí para tentar ser o mais claro possível. Mas agora, vamos voltar para a lousa, que aqui a gente vai mais devagarzinho e aí você vai entendendo as coisas melhorzinho, mais refinado. Pessoal, quando a gente fala de condutor, talvez a primeira coisa que venha na sua cabeça é justamente o metal. Faz sentido? Você pensa em condutores de eletricidade, você pensa num fio de cobre, por exemplo. Eu queria começar pensando nele. Você vai entender que nessa estrutura do fio de cobre existem ali nuvens de elétrons. Lembra? O núcleo é bem pequenininho e a eletrosfera é bem grande em volta dele. E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? Se eu pudesse ter um microscópio fantástico que chegasse realmente no nível atômico, se você chegasse muito perto desse fio, você veria em volta dele uma espécie de uma nuvem. E essa nuvem, pessoal, ela é lotada de elétrons. Então, se eu pudesse dar um zoom aqui, ó, pegar um pedacinho dessa nuvem aqui, ó, e dar um grande zoom aqui, eu veria mais ou menos uma coisa assim. Lembra dos meus elétrons animados? Pois é. Tá lá, ó. Os elétrons correndo para um lado e para o outro. Vários deles. Então, resumindo, pessoal, se você dá um mega zoom agora num fio de cobre, por exemplo, a gente teria um esquema mais ou menos como esse aí, onde essas bolinhas pretas são os núcleos dos átomos de cobre, essas bolinhas acinzentadas em volta são as eletrosferas, e essas bolinhas mais avermelhadas aí estão simbolizando os elétrons livres. Porque elétron todo mundo tem, mas para ser condutor, galera, eles têm que ter portadores de carga elétrica livres. E é isso que faz do ouro, do cobre, enfim, de todos os metais, bons condutores de eletricidade. O plástico, a borracha, eles não têm esses elétrons livres. Elétron, claro que eles têm. Então, se esses caras aqui, que vamos lembrar, eles são portadores de carga elétrica e eles estão livres, eles podem transportar
a carga elétrica que tem dentro deles. Lembra lá da primeira aula? O elétron não é a carga, o elétron é o portador da carga. Então, se você pode pegar, dispor dos elétrons para ele ir de um lado para outro, carregando com ele a eletricidade, pô, legal, você tem um condutor. A borracha tem elétron, claro que tem, mas os elétrons da borracha não estão livres, eles não estão disponíveis para carregar a eletricidade. Eles ficam ali, estão bem comprometidinhos ali com o núcleo. Percebeu a diferença? Pessoal, agora só metal conduz? Não. Aliás, antes de eu partir para o segundo exemplo, eu queria te dizer o seguinte, vamos definir o que é um material condutor? Todo material condutor, olha aqui, ó, vamos botar uma definição, possui portadores de carga livres. Senhores, essa expressão aqui, ela é fundamental. Porque portador de carga todo mundo tem, mas se ele tem disponível, ele tem portadores livres, ah, bom, agora você tem um condutor. Fechou? Beleza? Pessoal, eu queria dar um segundo exemplo para você. Vamos lá? Imagina o seguinte. Imagina que você pegou um recipiente e colocou água nesse recipiente. Mas aí eu tenho que fazer um combinado com você. Quando eu falo água, é só água. H2O. Então vamos botar água aqui, ó. Vendo? Tudo cheio d'água. Muito bem. Bom, agora que eu acelerei, nesse caso, o que você acha que vai acontecer se eu pegar, por exemplo, uma bateria a gente não discutiu em detalhes ainda o que é uma bateria, relaxa. Mas você tem ideia que toda bateria tem um polo positivo e um polo negativo. E quando você liga o positivo do negativo, acho que não é novidade para ninguém, isso vai produzir movimento de carga elétrica. O famoso choque ou corrente elétrica, enfim. E aí, pessoal, eu queria que você imaginasse o seguinte, se eu pegasse um fio, saísse aqui do polo negativo e colocasse aqui dentro da água, pegasse o polo positivo e jogasse a outra ponta dentro da água, eu queria te perguntar uma coisa. Isso aí, essa situação, vai conduzir eletricidade ou não? Não, não vai. Por quê, professor? Porque a água, a molécula de água, eu lembro que eu te falei, H2O, ela é uma molécula muito bem resolvida na vida. Então ela não tem esses elétrons livres disponíveis para transportar a carga. Professor, você está dizendo que água é isolante? É exatamente o que eu estou dizendo para você. A água é isolante. Não, peraí, Guedes, eu estou assistindo agora a novela do... não foi nem agora, desculpa, eu estou desatualizado de novela, galera. Aquela novela da Nazaré, lembra da Nazaré? Que ela matava todo mundo? Pois é, teve um dos amantes dela que ela matou na banheira do motel. Se você não lembra, não viu, o cara estava na banheira do motel, ela pega um ventilador e joga dentro da água da banheira e o cara morre eletrocutado. Pois é. Mas lembra da diferença do meu exemplo? Eu pedi para você pensar o quê? Água pura, H2O. Vamos combinar que naquela banheira do motel não tinha só água, né? Então aquilo ali é diferente. A água pura, ela não conduz. Tudo bem? Inclusive, fica a sugestão para você. Quando você não estou fazendo propaganda, pelo amor de Deus, da água, mas quando você compra uma água mineral, geralmente tem várias informações aqui. Uma das informações que eu estou procurando aqui, ainda não estou achando, mas é só para a gente não perder o tempo, chama-se condutividade elétrica. Ou seja, tem águas que conduz mais, água que conduz menos, e vamos combinar de novo que essa água aqui ela não é 100% H2O. E isso ele mesmo está dizendo. Aqui tem bicarbonato, aqui tem potássio, nitrato, sódio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato e blá 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 blá. Quer dizer, tem um monte de coisa aqui que é diferente de água.
Tá, professor, então numa situação ideal a água não conduz. Exato. Então você está dizendo para mim, Guedes, que se eu enfiar o dedo aqui dentro da água desse jeito eu não levo choque. Eu não disse isso. Se você enfiar o dedo você leva choque. Vou te dar uma razão. O teu dedo é limpo? 100% limpo? Não, né? Você é orgânico. Então, não é salgado? Se o seu dedo é salgado, e aí, galera, me perdoa, mas a única coisa que eu sei de sal na química é o sal de cozinha, NaCl. Quando você coloca o dedo dentro d'água, o que vai acontecer, galera? O sal de cozinha vai dissociar aqui. Vamos lembrar? O sal de cozinha é assim, ó. NaCl. Quando ele vai para a água tem a propriedade de separar esses caras. É uma reação que na química eles chamam de dissociação. E ele vai separar isso aqui em dois amiguinhos. Um tal de Na mais um e um tal de cloro menos um. Brother, me conta uma coisa. Na mais um, Cl menos um. Esses caras são átomos? Não, eles são íons. Combinado? Então, o que acontece? Se eles são íons, a gente já conversou sobre isso. Esses dois caras são portadores de carga elétrica. E quando eles entram na água, o que acontece? Eles se tornam livres. O Na+, um monte deles ficam livres dentro da água, os cloros negativos ficam livres dentro da água, e agora, meu amigo, eu tenho portadores de carga elétrica, os íons, livres nesse meio que é a água. Ah, tá, então agora os caras positivos podem caminhar para cá, procurando o polo negativo, assim como os caras negativos vão caminhar para lá, procurando o polo positivo. Então, quando a carga elétrica se movimenta desse jeito, você, se tivesse com o dedo ali, levaria um choque. Entendeu a ideia? Pessoal, então você não pode ficar na cabeça com o senso comum, tá? Por exemplo, como é que a eletricidade passa por uma lâmpada fluorescente? Não tem fio lá dentro. O que tem lá dentro é um gás. E esse gás, eles chamam nos exercícios muitas vezes de gás ionizado. Por que ionizado? Porque ele tem íons. E o que diabo é um íon? O íon é um portador de carga elétrica livre dentro daquele tubo para ir de um lado para outro. E aí ele pode conduzir a eletricidade. Fez sentido para você? Beleza. Pessoal, com isso aqui eu acho que eu consigo te dar uma boa ideia. Ou seja, a água com sal dissociado nela se torna condutora. Os metais naturalmente são condutores. Gases ionizados também são condutores. E quando o material não tem vocação para ser condutor, a gente chama na física por um outro nome. Tudo bem, no dia a dia falar isolante, tranquilo. Mas na física, o oposto de condutores, o oposto, chama-se dielétrico. Então, um material dielétrico é um material que não tem facilidade para conduzir. Exemplo, papel, algodão, o vidro, a água, H2O. Esses são materiais isolantes? São, mas no termo técnico eles são dielétricos. Tá, mas não poderia simplesmente falar isolante? Então, deixa eu te contar uma coisa. É porque não existe material perfeitamente isolante. E aí eu vou fechar essa aula agora com essa informação. Se você acredita realmente que material isolante isola, eu vou te convidar para quase que uma aposta. Se você está prestando medicina, por exemplo, e você vai passar, porque você está fazendo esse curso aqui, com certeza você vai passar, no primeiro dia que você for no centro cirúrgico, calça uma luva de borracha, né? Borracha é isolante, não é? Vai até aquela maquininha, o desfibrilador, aquela que você bota que você vê muito em filme, que o cara bota no peito, aperta um botão, dá um choque no peito do cara para ver se ele ressuscita. Pois é, você tem peito para isso? Para enfiar as duas mãos naquela chapa metálica e mandar alguém apertar o botão?
Não. Por que não? Porque você sabe que a borracha, mesmo ela sendo má condutora de eletricidade, em algumas situações ela vai permitir a passagem de corrente elétrica. Quer um outro exemplo menos drástico? O ar que a gente está respirando agora. Gente, se tem uma tomada perto de você, o que está separando você da tomada agora? O ar. Então, se o ar está entre você e a tomada e você não está levando um choque, é porque o ar tem um comportamento o quê? Condutor ou dielétrico? Isso, dielétrico. Por que não isolante? Caiu algum raio perto de você por aí? Está chovendo onde você está aí? Já caiu alguma tempestade? Pois é. O que é um raio? Não é uma descarga elétrica no meio do ar? Ah, então o ar em algumas situações extremas consegue conduzir eletricidade? É, consegue. Por isso, e só por isso, a gente não chama os materiais dielétricos de isolantes, porque um isolante ele não conduz em hipótese nenhuma. Lógico, no exercício, ele pode dizer para você, olha, considere que a borracha nessa situação é um isolante perfeito. Ótimo. Ou um dielétrico perfeito. Tudo bem. Mas, para terminar, prometo, agora eu estou acabando. Quando ele faz questão de dizer para você que o material com que ele está trabalhando ali na questão é condutor, queridos, eu preciso desesperadamente que você, na hora, desenhe uma nuvenzinha em volta daquele material para indicar que aquele material tem elétrons ou íons livres. Combinado? Beleza? Isso é muito importante para quando você for ver a aula de eletrização. Os processos de eletrização, para você entender eles perfeito, você tem que saber a diferença entre um material que é condutor e um material que é dielétrico. Fechou? Galera, até a próxima aula, vamos fechar por aqui e a gente já vai começar a se encaminhar para o final. Aquele abraço.